Nós vamos dar umas explicações aqui, e se alguém saiu, para dar um tempinho para as pessoas entrarem, tá bom? Nós sempre esclarecemos que essa reunião é uma reunião que ocorria na agremiação presencialmente, que antecedia a reunião mediúnica, que nós procurávamos atender os espíritos encaminhados pela espiritualidade maior para o atendimento na conversa, no esclarecimento, né, na sensibilização deles. E antes da reunião, que começava às 8h30, nós começávamos essa reunião 15 para as 8, que estamos dando continuidade de um estudo do Evangelho, de algumas pessoas que estavam sendo atendidas, que iam para essa reunião para tomar o passe, levar a água para fluidificar, e depois que terminavam o estudo, elas retornavam para casa, e os médiuns e os esclarecedores iam para a sala da reunião mediúnica e realizavam o trabalho. Então, essa reunião, ela tem essa característica que todas as reuniões beneficiam a todos, inclusive os espíritos. Mas essa reunião tinha essa característica mais focada no atendimento às entidades espirituais, tanto em sofrimento quanto na condição de sofrimento não percebido por elas, mas pelos desejos de vingança, perseguição, combate ao trabalho do Cristo. Então, é esse o objetivo da reunião. E aqui a gente procura envolver todas as pessoas que estão necessitadas, estão passando por provas difíceis, expiações, para nos fortalecer. Então, essa reunião a gente pede sempre, como em todas as reuniões, aquela atitude de recolhimento, né? De vibração. O trabalho não é de alguns, o trabalho é de todos. Todos cooperam, todos constroem, todos ajudam. Então, cada um que perceba que a sua participação é muito importante, com tranquilidade, com paciência, com equilíbrio, com esperança, para nós irradiarmos desse agrupamento de pessoas que buscam seguir os ensinos do Cristo e irradiar para a nossa terra tão necessitada, né, tão sofrida. Bom, então, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos apresentar os créditos. Agremiação Espírita Isabel, 17 de março de 2022. Nosso tema de hoje será: A felicidade não é deste mundo. Uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot. Vou corrigir aqui. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, em Paris, 1871. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, Instruções dos Espíritos. Créditos. Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro,
da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 131ª edição, 13ª impressão, edição histórica, Brasília, FEB, maio de 2019. Bom, aí é o texto, nós vamos começar a trabalhar. Bom, eu vou fazer, como sempre, uma leitura completa, depois eu volto e vou fazendo os comentários, tá bom? A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera
para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Os progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa, a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. E nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Deixa eu botar isso. Agora vamos ler devagarinho e comentar passo a passo. Ele começa retratando o quadro em que as pessoas se colocam aqui na Terra. São as expressões que as pessoas dizem. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Ele começa aqui trazendo uma informação que em todas as posições sociais as pessoas reclamam que não são felizes. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. É interessante a gente observar essas colocações que ele faz. Quando ele diz, citando o Eclesiastes,
e diz que a felicidade não é deste mundo, a gente tem que interpretar isso. Nós podemos pensar que se nós estivéssemos num mundo melhor, onde a felicidade habita, nós estaríamos felizes. Existem duas questões importantes. Uma é que nós entendemos, muitas vezes, como felicidade as coisas afáveis que ocorrem conosco e que não vêm de nós, vêm de fora. E que nós entendemos como felicidade. Quando ninguém nos aborrece, quando as pessoas nos respeitam, quando as pessoas gostam da gente, quando as pessoas nos tratam bem e quando gozamos de saúde e temos todos os recursos para atender aos nossos anseios na vida comum. Nós achamos que isso é felicidade. E há pessoas que dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda. Depende. Depende de como usamos esse dinheiro. Aí ele diz aqui, com efeito, aí olha o que ele vai colocar. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Ou seja, a riqueza é alguma coisa, são os bens que nós possuímos, mas provisoriamente, eles não são nossos. Tanto que quando nós desencarnamos, eles não nos acompanham. O poder, da mesma forma. E a juventude, a gente não precisa desencarnar para que ela se afaste de nós. Então, todas essas três coisas, elas não pertencem a nós, estão provisoriamente conosco. E nós não podemos imaginar que Deus tenha criado o Espírito, tenha nos criado, para que nós usufruíssemos de uma felicidade que estaria condicionada a esses pontos, a riqueza, o poder e a juventude. A juventude, todos nós passamos por ela, mas o poder é uma minoria. A riqueza também é uma minoria. Se esses três pontos fossem essenciais para a felicidade da criatura, nós veríamos que ela seria impossível para a humanidade inteira. Não acreditamos que Deus, ao nos criar, ao criar o universo e suas leis, tenha estabelecido que só algumas pessoas poderiam ser felizes quando na Terra. E nem com essas três condições. Outro ponto importante é que a gente tem que ver o que nos agrada que vem de fora e o que sai de dentro de nós para fora. A felicidade, ela não pode ser construída ou nós acreditarmos que ela só exista se nós pudermos desfrutar dessas três condições, da riqueza, do poder e da juventude. Porque nós não podemos contar com elas sempre, né? Agora, nós aprendemos com os espíritos, no próprio estudo do céu e inferno, que nós estamos estudando o Código Penal da Vida Futura, e que Kardec aborda com muita propriedade as condições para o espírito ser infeliz e para ele ser feliz. Nós estamos vendo aqui que pessoas de todas as classes sociais,
com todas as condições, que são infelizes, se sentem infelizes. Isso é uma verdade. Ou, às vezes, a felicidade é por alguns momentos de glória, de realizações. E a gente observa o que os Espíritos dizem, que a felicidade e a infelicidade, elas estão intimamente ligadas às condições de virtude que a pessoa tem e de imperfeição. Se a pessoa traz imperfeições, dificuldades espirituais, ela, por isso mesmo, ela não vai ser feliz, ela é infeliz. E a pessoa que desfruta de virtudes, ela é feliz. Agora, as pessoas que têm virtudes podem enfrentar adversidades que vêm do lado de fora, as incompreensões, as ações brutais das pessoas. Mas isso é o que as pessoas fazem com as outras, conosco, por exemplo. O importante para a felicidade não é o que a vida nos dá, não é o que os outros nos oferecem, não é como os outros nos tratam. A felicidade está relacionada com o que eu dou para a vida. A felicidade está profundamente ligada a como eu uso os recursos que Deus colocou nas minhas mãos. Por exemplo, quando a pessoa diz que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, quando a pessoa diz isso, ela está entendendo que o dinheiro traz felicidade para quem possui o dinheiro. Mas, na verdade, o dinheiro pode trazer a felicidade para quem possui o dinheiro se ele, com esse dinheiro, consegue construir, favorecer o bem-estar das outras pessoas. Ele, por si só, não vai trazer a felicidade para os outros, mas vai garantir a felicidade para aquele que possui o dinheiro e que o utiliza bem na orientação da vida alheia. Os outros que recebem esse benefício não serão automaticamente felizes, vão ter bem-estar, mas vai depender deles como utilizam essas oportunidades para beneficiar os outros. Então, é sempre ligada ao que sai de dentro de nós para fora. Vejamos bem, Jesus, quando esteve entre nós, não desfrutou dessa riqueza que nós chamamos de material. Não desfrutou do poder do mundo, não era governador, não lançava decretos, não fazia nada disso. E passou pela juventude e desencarnou com 33 anos, ainda jovem. Mas se permanecesse, envelheceria. Então, o que a gente observa é que ele não tinha a riqueza do mundo, mas ele tinha a riqueza da alma. Quer dizer, o que ele possuía, o que era dele, ele transmitiu para os outros. A gente observa que o Paulo de Tarso, quando viajava nas suas pregações exercendo o seu trabalho junto aos povos que não eram judeus, ele comentava com um companheiro a respeito das anotações de Levi, de Mateus, que trazia o trabalho que ele fazia com os gentios, que trazia as orientações de Jesus. E ele dizia, isso aqui é um tesouro. O próprio Estevão, quando leu a mensagem, as anotações de Mateus, se referiu àquelas anotações como um tesouro maravilhoso. Então, esse tesouro estava e está sempre no coração de Jesus, é propriedade dele. E esse tesouro, essa riqueza, ele espalhou para o mundo.
ele distribuiu para o mundo. Nesse sentido, Jesus era feliz. Agora, isso não impedia que as pessoas de fora o perseguissem, o injuriassem, o julgassem mal e o crucificassem. Que ele fosse traído pelos amigos, fosse negado por um amigo, e por aí vai. Isso é a infelicidade dos outros. Como as pessoas são infelizes, elas exteriorizam a infelicidade delas, para que os outros participem da infelicidade delas. É assim que funciona. A pessoa que tem imperfeições, ela joga para fora as imperfeições que representam a infelicidade delas e infelicitam as outras pessoas. Esse é o processo. Um espírito elevado, como Jesus, e como aqueles que seguem os seus ensinamentos e procuram desenvolver as virtudes, o que eles desenvolvem? Isso é uma riqueza. A pessoa que tem paciência é uma pessoa rica. A pessoa que tem a capacidade de perdoar é uma pessoa rica, é um espírito rico. A pessoa que tem a capacidade de amar o inimigo é de uma extrema riqueza aqui para a Terra. É um magnata, vamos dizer assim. Então, essas virtudes representam a riqueza da alma. E é isso que as faz felizes. Mesmo que o mundo exterior crie problemas para ela, ela pode sentir a felicidade de compreender, de perdoar, de dizer para aqueles que agridem não sabem o que fazem e não guardar o rancor. A pessoa que guarda rancor é uma pessoa pobre espiritualmente. A pessoa que guarda mágoa é uma pessoa pobre, que junta dentro de si a infelicidade. Isso tudo é infelicidade. A pessoa impaciente é infeliz. A pessoa rancorosa é infeliz. A pessoa vingativa é infeliz. Não existe nenhum espírito com essas imperfeições que possa dizer que é feliz. Então, nós entendemos que a felicidade não está do lado de fora. Ela está do lado de dentro. E a infelicidade também não está do lado de fora, está do lado de dentro. A pessoa pode ter riqueza, pode ter beleza, pode ter juventude, pode ter poder, se ela cultiva as imperfeições, ela é infeliz. Pode estar rindo, pode parecer feliz, mas não é feliz. E só se vai dar conta disso mais tarde. Em algum momento, ela vai se dar conta da sua própria miséria espiritual. Então, isso é importante para a gente perceber que quando ele diz a felicidade não é deste mundo, não é que a felicidade esteja localizada no mundo ou que esteja localizada no mundo espiritual. A felicidade, ela está localizada dentro de nós, no nosso coração. Não é o que nós sabemos, é o que nós sentimos. Se eu sei que devo amar o próximo e amo, isso está dentro do meu coração. Se eu sei que eu devo amar o próximo e não amo, isso não está no meu coração. Eu não sinto isso. Então, isso é muito importante para nós, para o direcionamento de nossa vida e dos nossos esforços. Então, almejar a riqueza, almejar o poder, almejar a juventude eterna, como as pessoas buscam, não é isso que nos vai trazer felicidade. Agora, usar, primeiro, qual é a riqueza que eu tenho? Eu sou rico em quê? De dinheiro? A gente lembra da conversa de Jesus com... Quem? A conversa de Jesus com o senador romano,
o Públio Lentulus, quando ele vai procurar Jesus para curar a filha, e Jesus diz para ele que aquela era uma oportunidade muito grande para ele mudar todo o direcionamento da sua vida. Mas ele sabia que ele dava muito valor ao reino de César. E Jesus diz para ele, naquela conversa, não com essas palavras que eu vou dizer, que o reino de César era muito miserável, era de uma pobreza extrema. Então, a gente observa a visão, o ponto de vista é fundamental para nós construirmos a nossa felicidade. Jesus dizia para os discípulos, para aqueles que queriam segui-lo: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, não é isso que vai trazer a infelicidade para a pessoa. A felicidade está dentro de nós. Quando ele diz aqui, citando o Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo, por quê? Porque as pessoas não cultivam a felicidade, como Jesus disse. Mas mais adiante a gente vai ver que a Terra vai ser um mundo feliz, de felicidade. Quando? Quando as pessoas tiverem felicidade dentro delas. A felicidade não é do lado de fora, não é o bem-estar. A felicidade é de dentro. Quando todas as pessoas... Não é, a gente pensa assim, quando o mundo for de regeneração, todas as pessoas serão felizes. Não. Quando as pessoas forem felizes, leia-se, quando as pessoas forem ricas de virtudes, o mundo será feliz. Por isso que Jesus não se ocupou em combater César. César não era inimigo de Jesus. Os romanos não eram inimigos. São todos queridos, almas queridas. Os gentios eram queridos de Jesus. E ele enviou apóstolo para lá para quê? Para enriquecer os gentios, para que eles, de virtudes, para que eles fossem felizes. Então, o trabalho de Jesus é um trabalho de gerar a felicidade na Terra, a partir da felicidade dos corações humanos. Então, o trabalho ele se realiza de dentro. Muitas vezes, a gente observa no meio espírita, a pessoa diz, quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar, que lá é um lugar bom. O filho, o lugar bom é onde está o seu coração. Se o seu coração está bom, é isso que os espíritos nos dizem. Se o nosso coração está bom, se ele ama, se ele tem sentimentos elevados, se ele compreende o que Jesus falou e se esforça, porque é preciso esforço para limpar o coração. Se a pessoa está fazendo isso, ela já está desfrutando de felicidade. Ela não vai ficar feliz depois, ela já está feliz. Tudo pode estar pegando fogo em volta, mas ela interiormente está em paz. Então, vamos seguir. Esse conceito de felicidade que os espíritos nos trazem, que a doutrina espírita nos traz, é fundamental para a transformação do mundo. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Será que é por isso? É porque existem provas e expiações na Terra
que a Terra não é feliz? Não, não é por isso. A Terra é infeliz, a felicidade não é deste mundo, a felicidade não é da Terra, não porque as pessoas estejam passando por provas e por expiações, mas porque as pessoas estão descumprindo as leis de Deus. As provas e expiações representam uma escola para a alma e um hospital para a alma. Nas expiações e nas provações, Deus está oferecendo à criatura um caminho para a conquista das virtudes, para que ela se regenere, para que ela se recupere moralmente, espiritualmente, para que ela seja feliz. Então, as provas e expiações, elas não existem para nos fazerem felizes. Elas são educativas e curativas. Elas existem para que nós desenvolvamos a virtude. E é aí que a gente é feliz. A gente sempre lembra, né? Quando um assaltante chega para nós e pede o dinheiro, pede o carro, a gente podia dizer para ele: poxa, se você soubesse como eu sou paciente, você não me pediria dinheiro nem o carro, você pediria a paciência. Mas a paciência a gente não pode roubar. A traça não come. O amor ninguém pode roubar da gente. Nada. Nenhuma virtude que se construa intimamente, a fé, a esperança, nada disso. Não precisa nem de seguro, porque já está seguro, está dentro da alma. Então, ele coloca que as pessoas anseiam por ter aquela vivência. Quantas vezes a gente vê pessoas invejando aqueles que vivem nos países nórdicos, que é uma maravilha, toda recursos, educação, saúde, ninguém passa fome, justiça social, está tudo perfeito. Mas a gente garante que eles não estão felizes. Porque a felicidade não é só conquistar essas coisas. Por isso que a gente diz, o nosso movimento espírita não tem por objetivo fazer campanhas políticas. Não é esse o objetivo. O objetivo do espiritismo, do movimento espírita, deve ser despertar nas pessoas, desde criança, no jovem, no adulto, naquele que prega, naquele que ensina, todos nós, trabalharmos intensamente no conhecimento e na reflexão para que nós tenhamos a condição... Diana, vou deixar o áudio dela para deixar. Desliga lá, fica atento aí. Então, é importante esse trabalho para que nós, nos transformando, transformemos o mundo. A pessoa que se ilumina, ela ilumina em volta, ela influencia em volta. Tanto pela palavra quanto pela sua própria transformação. É isso que muda. Não é simplesmente sair espalhando os conhecimentos. É trazer esses conhecimentos para dentro da gente. Isso não é fácil. É uma luta. E é uma luta que nós temos que empreender. Então, a gente ambicionar
o que os outros têm. Não, eu vou sair do Brasil, vou para outro país que lá está melhor. Filho, o bom é você construir alguma coisa onde você está, transformar alguma coisa. Nada contra quem faça essa opção. Então, todos nós temos uma parte de labor, né, e de miséria, que são as lutas necessárias ao desenvolvimento das virtudes. A gente conhece pessoas lá no Jacarezinho, senhoras. Lembro de uma senhora que um dia chegou e falou assim: não, eu chego em casa, barraquinho dela, né, arrumadinho, boto o jornal no chão, deito e agradeço a Deus por aquilo ali. Às vezes a pessoa que tem recursos, está num colchão e está reclamando do colchão, né? Então, existem pessoas que são capazes de perdoar o inimigo. A gente vê lá pessoas com essa disposição. São pessoas felizes. Aos olhos do mundo, são pessoas infelizes, porque são pobres. Mas elas estão nessa condição também porque as pessoas que têm recursos e poder são pobres de virtudes, que apenas olham para os seus interesses pessoais. Vamos seguir. Ele diz que a conclusão é que a Terra é lugar de provas e de expiações. E a gente volta a afirmar: o fato de a Terra ser de provas e expiações não significa que nós estamos aqui nessa Terra para sofrer. O objetivo de Deus, ao nos colocar nesse mundo, não é um objetivo de fazer a gente sofrer, não. É fazer despertar em nós essas virtudes que estão latentes e que nós desperdiçamos no passado e agredimos no passado. Então, vem essa oportunidade educativa para a alma através das provas e das expiações. Então, não é um lugar... isso é importante. Não é um lugar que o objetivo é de sofrimento. O objetivo é de regeneração do espírito. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, é muito claro isso daí. Quer dizer, se a Terra fosse a única morada, só existisse criaturas humanas na Terra, nesse universo imenso, só existisse aqui, isso era uma coisa absurda de se entender, porque nessa Terra, se aqui fosse um lugar em que a felicidade fosse a grande característica, poderia-se imaginar que aqui seria um foco irradiador de felicidade para ocupar o universo inteiro. Mas não é. O que a gente observa é que a Terra é um lugar que não prima pela felicidade. E voltamos a afirmar, não prima pela felicidade porque as pessoas cultivam muito mais as imperfeições que têm as suas raízes no egoísmo, no interesse pessoal, do que no amor ao próximo. Por isso que é um mundo de infelicidade. Muita característica de infelicidade. Então, isso é um equívoco muito grande pensar nisso. E o Espiritismo vem mostrando isso há muito tempo.
Hoje, as pessoas já aceitam com muita facilidade a existência de vida em outros planetas, embora não vejam ainda. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, a gente observa aqui uma coisa interessante, né? Quando a pessoa diz, a felicidade é uma utopia, uma coisa inalcançável. As gerações tentam conseguir, mas não alcança isso nunca. Então, o que a pessoa faz? Eu vou cuidar da minha felicidade. Como se a minha felicidade pudesse ser construída com a infelicidade dos outros, extravasando, irradiando as minhas imperfeições. Agora, olha aqui, para mim isso aqui explica tudo. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Nós poderíamos dizer que o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado porque a gente não encontra muitos homens ajuizados. Se a humanidade fosse composta, na sua maioria, de homens ajuizados, de criaturas ajuizadas, e ajuizado, entenda-se, a pessoa que compreende a existência de Deus, sabe disso, conhece as leis que prevalecem no universo, a lei de amor. Esse homem que vive assim é um homem ajuizado. E aí nós encontraríamos os homens felizes, a humanidade feliz. Mas isso é um caminho, nós vamos chegar lá. À medida que a humanidade compreender a importância do amor, a importância e o cuidado que devemos ter para não servir ao egoísmo, ao eu, né? A humanidade vai transformar a Terra, transforma a Terra em mundo feliz. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, os que são invejados pela multidão. Então ele mostra bem claro, né, que a felicidade é uma coisa efêmera, passageira, são momentos que as pessoas identificam como felicidade. Está tudo bem, está tudo bonito, né? E tudo agradável, tudo de acordo, nada dando problema, né? Quando a pessoa compra um carro novo, puxa, que felicidade, uma maravilha, coisa e tal. Primeiro pneu que fura, ele já fica aborrecido. Quando enguiça uma coisa, quando falta outra coisa, ele vai descobrindo os defeitos e vai ficando irritado com aquilo. Igual quando a pessoa se casa. Só casa faz o quê? As pessoas geralmente falam, não, o casamento tem que ser uma festa, aí vê aquelas festas aqui, gastam fortunas para fazer o casamento. E, da medida que a pessoa vai convivendo com a outra, vai vendo as dificuldades que a pessoa tem e não percebe a dificuldade que ela própria tem de compreender, de entender e de compartilhar a vida no sentido de construção mútua. Um exige do outro e ninguém está decidido a ceder, a mudar, a transformar alguma coisa. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita
que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Veja só, o que a gente entende desse parágrafo aqui? Ele está dizendo que aqui a nossa Terra é uma morada em que são peculiares. A característica da Terra são as provas e a expiação. Mas ele diz que há mundos em que, embora as pessoas vivam num corpo físico de carne material, as pessoas desfrutam de todos os gozos inerentes à vida humana. Ele diz que Deus semeou esse turbilhão, esses belos planetas superiores. Poxa, então existem planetas em que as pessoas são felizes. Puxa, Deus não poderia me colocar nesses planetas? Eu seria feliz. Não seria. Olha o que ele diz aqui. Esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia. Então, eu só poderei ir para um planeta superior desse, onde a felicidade prevalece, se, através dos meus esforços, as minhas tendências se tornem elevadas, e aí eu vou gravitar para ele, porque eu estarei afinizado às condições de vida daquele planeta, que são os valores regidos pelas virtudes. E ele diz aqui, complementa, quando vos achardes, quando é que eu vou gravitar para esses planetas? Quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, purificado e aperfeiçoado é o quê? É o espírito que desenvolveu as virtudes que estão latentes dentro dele. Enquanto eu não desenvolver essas virtudes, eu vou precisar me manter nessas experiências de provas e de expiações. Então, as provas e expiações são o exercício, são a educação, é o tratamento. Quando nós estivermos alta dos nossos erros do passado e quando nós tivermos ganho os diplomas íntimos das conquistas das virtudes, nós estaremos em condições de ir para os planetas mais elevados. Aí ele continua. Todavia, não deduzais das minhas palavras. Não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Quando eu falo assim, uma penitenciária, a gente começa a observar as pessoas que cometem crimes com uma certa caridade. Porque quem é que não cometeu crime em vidas passadas? Quem é que pode dizer que não roubou, que não se corrompeu? É aquela célebre pergunta de Jesus aos homens que queriam apedrejar a mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí todo mundo jogou a pedra fora e saiu. Todos nós que estamos aqui na Terra, digo todos nós, no geral, lógico que existem espíritos que já superaram essa condição, como Bezerra de Menezes, né, e outros mais. Mas, no geral, nós estamos pagando as nossas dívidas e construindo
a nossa riqueza espiritual, né? Então, ele diz assim, ó, dos progressos... a penitência... Não, certamente. Os progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. É interessante. A gente observa essa guerra que está ocorrendo, qual é a reação do mundo? O mundo não aplaude isso, né? O mundo inteiro, a não ser as pessoas desequilibradas, mas o pensamento geral é de uma profunda piedade em relação às pessoas que estão sofrendo. Não é isso? Isso não só nos países fora da Rússia, mas dentro da própria Rússia. A gente observa as pessoas não concordando com essas atitudes. Então, a gente não pode dizer que isso é uma guerra da Rússia contra o outro. É a guerra de um dirigente contra um outro país. Mas a gente tem que orar por eles todos. Mas o que eu quero destacar aqui é que a visão é uma visão diferente. A gente já sente um clima diferente, um clima assim de piedade, né? De entendimento com relação a ele. Reduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Então, a gente observa que, gradativamente, as coisas vão melhorando. Está muito distante no nosso próprio país, de uma justiça social muito distante. Mas eu me lembro, não tem muito tempo, eu morava na Tijuca e dava para ver uma favela de onde eu morava, tranquilamente, pertinho. Não tinha luz, não existia luz. E a gente viu o surgimento da luz. Isso é uma ninharia, mas é um sinal, é alguma coisa. Então, a gente observa que, às vezes, as coisas podem melhorar muito se as pessoas melhorarem. Uma pessoa que atenda bem uma pessoa necessitada num balcão de um hospital, uma recepção de um hospital, ou de um serviço qualquer, público, ou o que for, ou privado, é uma pessoa que está servindo ao próximo. Ela pode ajudar ou pode bloquear por má vontade, ou pode ajudar por boa vontade. Então, muita coisa depende da criatura que está servindo, que está trabalhando. Eu sempre me lembro, e eu vou falar mais uma vez, eu estava uma vez na prefeitura, ali no Estácio, tinha uma fila razoável, tinha um rapaz atendendo. E eu fiquei impressionado, porque todas as pessoas na fila elogiavam o rapaz. Gratuitamente, eles falam assim: esse rapaz é formidável. E todo mundo, eu fiquei assim, pasmo, né? Que toda fila que eu entrava, que sempre entrei em fila, tinha sempre gente resmungando, reclamando, dizendo que o camarada é mole, que o cara atrapalha, não sei o quê. Ali não. Todo mundo elogiando o rapaz. E quando chegou a minha vez, eu confirmei isso. Era uma pessoa num trabalho simples de atendimento, mas uma vibração, uma vontade de servir, uma vontade de resolver as coisas. Não era aquele que dizia, não, não pode. Não, ele ajudava a resolver as coisas. Então, uma pessoa, num trabalhinho desse, ela influencia a vida. As pessoas saíram dali felizes. Quando você atende mal, as pessoas saem chutando o cachorro, chutando o gato, batendo na mãe, né? Ou seja, ele transmitiu para as pessoas as virtudes que ele trazia dentro dele.
a boa vontade, o entendimento, a compreensão, tudo isso. E as pessoas saíam dali carregando aquilo que caberia a elas alimentar aquelas virtudes que elas receberam o impulso daquele rapaz. Então, essa é que é a transformação da Terra. É isso aí. Não somos nós pedindo a Deus que mude a Terra. Deus está pedindo a cada um de nós que nós mudemos a Terra onde nós estamos, fazendo o que estamos fazendo, né? Isso é importante. Isso significa desenvolver as virtudes. Quando nós desenvolvemos as virtudes dentro de nós transformamos a Terra. Isso é inevitável. É inevitável isso. Diz assim: dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos revelaram. Veja só, o Espiritismo, trabalhando isso na criatura, ela para de ficar preocupada em garantir o seu, mas de ver o que ela pode fazer pelo outro. Isso vai chegar um momento que vai chegar aos políticos, aos diretores de hospitais, aos diretores de escolas, às Forças Armadas, às polícias. Isso vai ser um clima, vai ser inerente. A transformação ela vem de dentro, não é uma lei. Não é a lei que vai acabar com o racismo. É a transformação da pessoa que acaba com o racismo. Então, esses preconceitos, essas atitudes todas, elas brotam de dentro. E a compreensão tem que vir de dentro também. A lei, ela procura corrigir o mal que foi feito de que forma? Punindo. E, na verdade, só pune os pequenos. Os grandes têm como se defender. Isso é a realidade. Então, cabe a nós esse trabalho de renovação. É isso que o Espiritismo vai fazer. Isso é uma coisa muito profunda. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação os anime. Que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Olha só que orientação belíssima. Isso é importante para a gente. E está dizendo isso para quem? Para quem não está lendo? Para aquela pessoa que a gente conhece, que é horrível, que age mal? Não. E está falando para a gente. Isso quer dizer que nós ainda temos um homem velho dentro da gente. E que nós precisamos alimentar o homem novo. O homem novo é aquele que não tem as imperfeições que nós temos. Esse é um homem novo. O homem novo é paciente, né? É compreensivo, é um educador. Não é alguém que passa a mão na cabeça simplesmente de tudo que está errado. É alguém que orienta, alguém que desperta alguém, mas que está lutando também para se despertar.
Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Olha só como ele associa a propagação do espiritismo ao começo da nossa regeneração. Não faz sentido imaginar que o nosso planejamento espiritual foi para chegar aqui na Terra e simplesmente sair espalhando os conhecimentos espíritas. É isso, junto com a própria regeneração. Se nós não estivermos fazendo esforços, ninguém conhece os nossos esforços. Ninguém sabe das nossas lutas pessoais para eliminar, esvaziar o homem velho de dentro de nós. Ninguém sabe. Nem eu sei do esforço do outro. Mas é importante que na nossa reflexão pessoal eu devo estar atento à minha regeneração, para que faça sentido a propagação do espiritismo. Isso quer dizer que eu não vou ter nenhuma falha daqui para frente? Não. Isso quer dizer que eu estarei lutando intensamente para corrigir as minhas tendências inferiores. Esse é o trabalho. Se eu estou fazendo isso, isso é uma questão de consciência pessoal. Se eu estou fazendo isso, eu estou propagando o espiritismo com isso. E posso também falar sobre isso. Agora, se eu não trabalho, se eu não me esforço pela minha própria regeneração, eu não estou simplesmente enganando os outros, eu estou enganando a mim mesmo. Porque eu tenho os conhecimentos e não me beneficio dos conhecimentos. Fico esperando uma felicidade que não que está dita aqui. Que não, eu já sei que a felicidade ela não vem de fora, das condições fáceis, de tudo prontinho, tudo arrumado, tudo certo. A felicidade vem de dentro de mim. Então, eu preciso compreender isso, refletir sobre isso e analisar as experiências, as provações, as expiações à luz desse conhecimento abençoado. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Ora, aquele rapaz que atendia o balcão lá na prefeitura, ele não fez nenhuma palestra de ensinamento de alguma religião, mas ele espalhou os raios de uma luz que ele trazia dentro dele. Então, isso é que nos cabe fazer, isso é o nosso dever. Fazer que os irmãos participem disso. Ora, se eu estou no campo da palavra, eu devo usar essa palavra para esclarecer esses pontos importantes. E eu preciso estar numa luta muito grande, importante. Não é essa guerra dos homens, é outra guerra, é outra luta. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Olha só que amor que ele traz. Ele está trazendo essa mensagem que nos desperta pontos de vista importantes, valores importantes. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo
de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Poxa, que fechamento bonito que ele traz. Ele mostra para a gente o nosso dever e nos chama ao trabalho. Ora, isso deve começar dentro dos lares, nas crianças, nos jovens. É um trabalho que não é. Nós não estamos no trabalho espírita para distrações. Nós estamos no trabalho espírita para o despertamento da alma, da nossa alma e das almas que estão junto conosco. Esse é o trabalho. Para que a gente enxergue a vida, o mundo, a felicidade, o próximo, Deus, com outras lentes, com uma visão mais profunda, um entendimento do amor de Deus. E isso nos traz a esperança e nos chama ao trabalho. É a nossa mensagem de hoje, meus amigos, que serve para todos nós, encarnados e desencarnados.